que o Senhor, Ele quer que a sua mente seja iluminada pelo Espírito de Deus, a ponto de você ver de forma nítida, de forma abençoada, a imagem de Deus, a semelhança de Deus que é você. Porque Ele te criou para a sua glória e para o seu louvor. Outra coisa interessante que nós podemos ver é: qual é o Deus que você está servindo, seguindo e adorando? E aí, dependendo do Deus que você está servindo, você vai ter vários resultados. Muita gente fala em Deus, muita gente diz que crer em Deus, mas precisa ver qual é o Deus. Se é o Deus com D maiúsculo, o Deus que é criador, ou está servindo e seguindo a um Deus que a pessoa criou, a um Deus que ela imagina. E aí há quem diga que cada um tem o seu Deus. Mas esta é uma filosofia errada, porque há só um Deus que é criador. Os demais são todos criaturas. Os demais são todos pequenos diante de Deus. E o próprio Deus vai dizer: eu não conheço outro Deus além de mim. Ele não conhece. Ele não dá essa autorização para que se crie Deus. Mas é próprio do homem idolatrar, venerar a tudo que encontra pela frente. E aí, isso é próprio de uma pessoa que está cega espiritual. Ela quer seguir alguma coisa ou alguém que lhe traga conforto, que lhe traga certa segurança. E aí, tudo isso está longe da palavra de Deus, porque Paulo vai deixar claro aqui no seu texto que nós devemos então andar e ver aquilo que ninguém consegue ver, pelos olhos da fé. Então, se você está andando apenas pelo olhar da carne, pela sua visão material, pelo aquilo que te dá prazer, por aquilo que é bonito, é belo, atraente, você pode estar correndo um grande risco. E aí, é claro que nós não vamos passar aqui versículo por versículo, por causa do tempo, mas eu quero chamar a sua atenção primeiro para o nosso Deus, que é único, verdadeiro. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 16, 27. Veja o que Paulo vai dizer sobre o nosso Deus. Romanos 16, 27 diz assim: ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Paulo diz: ao único Deus. Paulo aí vai dizer, em Romanos, ele vai dizer: olha, os homens gostam de criar deuses, de fazer deuses para si, mas só há um único Deus que é sábio, que é o professor da sabedoria, que tem toda a inteligência, a ciência, o Deus que é dominador de toda a terra. Só existe um. Salmo 95, 3, o salmista também tem algo a dizer sobre Deus. Salmo 95, 3. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. O Senhor é um Deus grande, Ele é Rei grande e Ele está acima de todos os deuses. Ou seja, todos os deuses que alguém queira inventar ao longo da história sempre estará subordinado debaixo do nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Ainda no Salmo 77, versículo 13, Salmo 77, 13 diz assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? É para você refletir sobre este versículo. Qual é o Deus que é maior que o nosso Deus? Nenhum. Isaías 40, versículo 22, ainda diz assim: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então você percebe o tamanho do nosso Deus. Ele está assentado sobre o globo da terra. Então Deus é do tamanho do universo.
Deus é o tamanho de toda a terra. Deus está em todo lugar. Deus está em todos os tempos, em todas as épocas, porque Ele era ontem, hoje e eternamente. Ele tem o tempo na sua mão, Ele tem o controle, o domínio de todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez permanece para sempre. Continuando ainda falando sobre Deus que é grande, Salmo 29, 10. Salmo 29, 10 diz assim: o Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. Então imagine que Deus estava lá no dilúvio, né? E olha que faz muito tempo, e Ele continua lá, continua hoje. Isso mostra a dimensão da sua grandiosidade e do seu poder. Não é um poder limitado como tem Satanás, não é um poder limitado como tem o inimigo, né? Um poderzinho que ele acha que é alguma coisa, ele acha que tem alguma coisa, mas todas as coisas pertencem ao nosso Deus. Salmo 47, 8. Salmo 47, verso 8 diz assim: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Deus reina sobre as nações, não é só sobre o Brasil. Ele não é um deusinho territorial, um Deus que tem meia dúzia de adoradores, não. Ele é Senhor de todas as nações, de todas as terras. Isaías 43, 11 diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor. Ninguém é, todos estão apenas, mas o Senhor, Ele é Deus para sempre. Êxodo 3, 14. Êxodo 3, 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então veja que Deus aqui, Ele demonstra quem Ele é, quando Moisés chega e fala: mas eles não vão acreditar em mim. Faraó, ele vai querer saber em nome de quem eu estou indo falar com ele. E aí disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Diga para ele que o eu sou te enviou a ele. E pronto, ele vai saber quem é o eu sou. Faraó conhece já toda a minha história e ele sabe tudo sobre mim. Então você fala que sou eu que estou te mandando. E aí veja que mesmo que Faraó resista a Deus, ao Deus verdadeiro, ele tem um momento da história, ele se compromete e diga: chega, eu vou deixar vocês. Pode servir ao Deus de vocês. Ele viu que não dava para brigar com Deus. Não dava para querer se opor a Deus. Porque mesmo ele sendo um faraó, mesmo ele sendo venerado e adorado por muitos, ele percebe que acima dele há o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aquele que realmente toda a terra um dia há de se curvar diante dele. Toda língua um dia confessará que ele é Deus, para a sua glória e para o seu louvor. E aí nós percebemos o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, onde ele vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E é claro que você não precisa ser um teólogo, se aprofundar nos estudos, para perceber que o Deus desse século que Paulo está falando é Satanás. É o Deus que manipula as mentes e os corações, e é aquele que leva as pessoas a cometerem as piores tragédias, a causar os piores sofrimentos na humanidade, porque a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, ou seja, este mundo está vivendo debaixo da influência do inimigo de Satanás. O Deus deste mundo é Satanás. Por isso que a Bíblia vai dizer: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Saia deste amor, desta veneração, deste
prazer que você tem no mundo, porque o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, do Deus verdadeiro, permanece para sempre.